Consegui finalizar mais uma parte da sessão de background do jogador Luca, né? No caso foi a sessão 3. Ainda faltam duas partes para finalizar o background dele. Como eu mencionei anteriormente, né? Ele fez um background bem extenso, bem completo. Então a gente está dedicando mais tempo do que eu imaginei que a gente fosse. Mas tá algo assim bem legal. O feedback do jogador foi muito bacana, né? Eu havia feito algumas modificações para poder incluir mais sessões de combates, puzzles, né, escolhas do próprio jogador, mesmo a gente seguindo, né, algo mais linear, né, mais objetivo. Então ficou bem interessante. Mas teve alguns pontos que eu acho que vale a pena comentar, né? Algumas dificuldades que eu realmente não esperava que ele fosse ter. A primeira foi durante uma cena de combate, onde, como vocês podem ver, né, tem essa espécie de drone aqui que apareceu e houve uma cena de combate com o jogador. Aqui eu realmente não esperava que ele fosse ter muita dificuldade, até porque eu criei uma ficha bem simples, né? Esse drone ele já estava defectível, né? Ele era uma ficha assim bem simples, com um, dois golpes no máximo ele seria destruído. Porém, os resultados nos dados assim foram bem ruins, né? Até me lembrou um pouco da última sessão com o jogador Samir em alguns pontos, mas foram bem ruins mesmo. É, erros consecutivos, tanto para realizar o ataque quanto para realizar uma esquiva ou uma defesa quando era atacado por esse drone. E para que a história seguisse, né, para que o jogador não tivesse, né, uma, uma morte já durante a sessão de background, eu tive que improvisar, né, para que o combate se encerrasse. E ele durou uns bons minutos, né? Realmente foram resultados muito ruins nos dados. Mas, ok, não seguimos. Não foi culpa do jogador, né? Foi culpa do resultado dos dados, então é algo que realmente fugiu um pouco do controle dele. Agora, dois pontos interessantes. O primeiro é, como vocês podem ver, né, tem uma porta gigantesca aqui fechada e nós temos dois sensores aqui ao lado. E o jogador ele meio que travou nessa porta durante um bom tempo. Ele tentou realizar diversas formas para abrir essa porta, mas havia uma forma simples e correta de se fazer. Mas o jogador em nenhum momento ele havia pensado nessa possibilidade. Ele tentou forçar de alguma forma, ele tentou procurar alavancas, maçanetas, entre outras coisas. E ficou um tempinho ali parado até que eu pedi, né, para ele rolar um pouco assim mais de investigação. E eu mencionei esses dois pontos aqui e ele observou, ele tentou circundar, mas então foi quando eu mencionei que eram sensores em que você poderia pressionar. E ele ficou surpreso, ele começou a rir dele mesmo, porque ele o próprio comentário, eu falei, poxa, eu realmente não achava que era uma coisa tão simples de abrir uma porta, né? Eu acho que isso é muito assim de jogador de RPG, né? Seja ele novato ou seja experiente, acho que um dos maiores desafios que o jogador pode enfrentar sempre é uma porta fechada, né? Mas ele conseguiu adentrar, então, né, depois de um bom tempo, após algumas risadas internas minhas, eu devo admitir, né? Porque ele teve assim ideias muito interessantes de como poderia se abrir a porta, ou o que poderia haver assim como segredo para abrir ela, mas nenhuma delas era simplesmente apertar aqui os sensores para que ela fosse aberta. E o outro ponto, né, aqui como vocês podem ver, né, o jogador realizou um ataque onde ele prendeu, né, ele conteve aqui uma criatura.
Mas na hora de realizar esse ataque, antes eu vou dar um contexto para vocês, né? O jogador ele encontrou um mecanismo que, no caso, é a arma que ele vai utilizar, né? Nós temos esse mecanismo, ele está acoplado aqui, junto à têmpora dele. E quando esse mecanismo ele foi acoplado, o jogador escutou três palavras na mente, né? Que seria contenção, execução e ruptura, né? E assim, cada uma realizava um tipo de ação. Então, assim, basicamente ele deveria falar uma dessas ordens, uma dessas três ordens, né? Contenção, ruptura ou execução para realizar o ataque de acordo, né? Esse caso aqui é contenção. Como vocês podem ver, a criatura ficou contida, né? Através dessas correntes de energia. Mas eu achei que fosse algo bem simples que o jogador poderia capturar de imediato, mas não. O jogador tentou efetuar outros comandos diferentes desses três, então ele resolveu fugir durante o combate, mas em algum momento a criatura acabou se aproximando dele. E de novo, após assim alguns minutos, né, pedi para ele rolar alguns testes, né, de inteligência, não necessariamente investigação, e expliquei para ele, né, que após ele conseguir sucesso, né, depois de alguns bons minutos que nós gastamos nessa perseguição, o jogador sem entender o que deveria falar, eu expliquei, falei, bom, você escutou três palavras que são referentes a três comandos, três ordens. E novamente, ele se sentiu até um pouco mal. Ele mesmo disse: eu falei, não, eu não acredito que você fez uma coisa tão simples e me fez me sentir tão estúpido. Porque não é possível que seja tão simples. Aí eu até mencionei, eu falei, bom, a ideia não é fazer uma coisa complexa, ainda mais numa sessão de background, né? Mas ele, de novo, aquele mal de jogador de RPG, né? Que fica pensando demais, né? O famoso overthinking. Então, às vezes, as melhores soluções são as mais simples, né? Mas ele conseguiu cumprir o objetivo, conseguiu utilizar, né, essa arma assim, da maneira adequada e, enfim, conseguiu concluir essa parte do background. E o feedback final também foi muito bom. Tanto da história em si, né, dessas mudanças que eu fiz, né, das cenas de combate, puzzles, né, algumas escolhas, como também do ambiente, né, das imagens retratadas, né, ela deu um pouco de trabalho algumas, mas ele gostou bastante do resultado. Eu também gostei do resultado da maioria das imagens, né. E assim que tivermos mais sessões, né, seja do Luca, do Samir ou do Matheus, o meu filho, eu vou postando por aqui.